Vamos lá então, gente. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 25, verso 2 até o 42, diz assim: E certo homem em Maom, que tinha muitos bens no Carmelo, era abastado. Tinha 1000 cabras, 3000 ovelhas, aos quais estava tosqueando no Carmelo. E chamava-se o homem Nabal, e sua mulher Abigail. Era a mulher sensata e formosa, mas o homem descendente de Calebe era duro e maligno nas suas ações. E ouviu Davi, enquanto estava no deserto, que Nabal tosqueava as suas ovelhas, e lhe enviou 10 moços, dizendo-lhes: Subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Assim direis a ele: Paz seja contigo e com a tua família, e com tudo o que tens. Agora tenho ouvido que tens tosqueadores. Quando os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhes fizemos, e coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão. Portanto, esses moços achem graça aos teus olhos, porque viemos em boa ocasião. Dá aos servos de Davi, teu filho, o que puder. E chegando os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, se calaram. E respondeu Nabal aos moços de Davi: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há que hoje fogem do seu senhor. Tomaria eu o meu pão, a minha água, a carne do meu gado que abati para os meus tosqueadores, e daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, e voltando vieram anunciar-lhe tudo conforme essas palavras. E disse Davi a seus homens: Cada um cinja a sua espada. Cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. E um dos moços, porém, anunciou a Abigail, mulher de Nabal: Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, mas este os destratou. Todavia, aqueles homens têm-nos sido muito bons, nunca fomos agravados por eles, e nada nos faltou em todos os dias que convivemos com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, e tanto de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando com as ovelhas. Considera agora o que hás de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo e contra toda a sua casa. Ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Abigail então se apressou, e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passa, 200 pastas de figo, e pôs sobre os jumentos, e disse aos seus moços: Ide adiante de mim, eu vos seguirei de perto. Mas não declarou nada ao seu marido Nabal. Quando ela, montada num jumento, ia descendo pelo encoberto do monte, Davi e seus homens lhe vinham ao encontro, e ela se encontrou com eles. E Davi tinha acabado de dizer: Na verdade, em vão eu tenho guardado tudo o que este homem possui no deserto, de modo que nada lhe faltou. E de tudo o que lhe pertence, ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até o amanhecer, de tudo que pertence a Nabal, um só do sexo masculino. E vendo Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se diante de Davi, inclinando-se por terra.
E lançou-se aos seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a culpa. Deixa falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele que é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os moços do meu senhor que me enviaste. Agora, meu senhor, tão certo como vive o senhor e a tua alma, porque o Senhor te impediu de derramares sangue e de te vingares com a tua própria mão, sejam agora como Nabal os teus inimigos, e os que procuram fazer mal ao meu senhor. Aceite agora este presente que a tua serva trouxe ao meu senhor, e seja ele dado aos moços que seguem o meu senhor. Perdoe a transgressão da tua serva, porque certamente fará o Senhor reino duradouro ao meu senhor, porque meu senhor guerreia as guerras do Senhor. Não se ache mal em ti por todos os seus dias. E se alguém se levantar para te perseguir, para procurar tirar a tua vida, então a vida do meu senhor está bem segura, como os que vivem com o Senhor o teu Deus. Mas a vida dos teus inimigos, ele a arrojará ao longe, como côncavo de uma funda. E quando o Senhor fizer para o meu senhor, conforme todo o bem que já tem dito de ti, e te houver estabelecido por líder sobre Israel, então, meu senhor, não te será por tropeço, nem por pesar no coração. E o sangue que sem causa vieres a derramar, ou de haver feito justiça com as próprias mãos, quando o Senhor fizer bem ao meu senhor, lembra-te de mim. Então Davi disse a Abigail: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito seja o teu conselho, e sejas tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me com a minha própria mão. De outra forma, na verdade, tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de fazer este mal, que se tu não te apressaras e não vieras ao meu encontro, não teria ficado a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi aceitou das mãos dela o que ela tinha trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa. Eu dei ouvidos à tua voz e concedi o teu pedido. Quando Abigail veio a Nabal, ele fazia em casa um banquete, como o banquete do rei. E o coração de Nabal estava alegre, pois ele estava muito embriagado, pelo que ela não lhe deu a entender palavra alguma, nem pouco nem muito até a luz da manhã. Então pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras. E se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. E aconteceu que, passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebi das mãos de Nabal, e deteve do mal ao seu servo, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail, para tomá-la por mulher. E vindo os servos de Davi a Abigail no Carmelo, lhe disseram: Davi nos mandou a ti, para te tomar por mulher. Ela se levantou, inclinou-se com o rosto em terra e disse: Eis aqui tua serva, pronta para servir-te, para lavar os pés dos servos do meu senhor. Abigail se apressou, levantou-se, montou num jumento, acompanhada por suas 5 moças, e seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Palavra de Deus, amém, amém, amém. Vou pedir para o pessoal da mídia aí ficar esperto aí, Rafa, que nós vamos precisar ler vários textos aí desse mesmo texto, ok? Irmãos, hoje eu vou falar sobre casamento turbulento. Diga comigo, casamento turbulento. Conte-se a história que 3 mulheres estavam no inferno e decidiram fazer uma ligação para casa. A primeira falou por 1 hora, depois passou no caixa e teve que pagar 1.200 pela sua ligação. A outra falou durante 2 horas e pagou 3.500 a ligação.
E a terceira falou mais do que as duas primeiras. E quando chegou na hora dela pagar, a atendente disse: não, não custa nada, é de graça. E ela disse: mas como? Eu falei mais do que as outras? E a atendente disse: não, é que aqui ligação local é de graça. Em outras palavras, a casa dela era um verdadeiro inferno. Tem gente que faz na sua casa um verdadeiro inferno. O texto que nós lemos vai nos mostrar 3 fases. Número 1, diga comigo, a loucura de um homem. Mais alto, para acordar. A loucura de um homem. Número 2, diga a fúria de um rei. E terceiro, a sabedoria de uma mulher. Vamos de novo, a loucura de um homem, a fúria de um rei e a sabedoria de uma mulher. A Bíblia diz, veja o verso 3, que Abigail era uma moça bonita, por fora e por dentro. Coloca para mim o verso 3, por gentileza. Abigail era bonita por fora e por dentro, mas ela fez um casamento errado. E por que será que ela casou com Nabal? Talvez porque seus pais a entregaram a esse homem. Talvez porque ele era rico. E por que ela não viu quem ele era antes de se casar? Aqui tem uma questão. Cuidado, cuidado você, moça, você moço, cuidado com quem você vai se casar. É um grande engano pensar que dinheiro pode fazer um casamento feliz. Casar por interesse financeiro é uma tolice. O casamento de Abigail, pode sentar agora, filhinho, depois. O casamento de Abigail com Nabal foi um casamento turbulento. E vamos ver as razões. Primeiro, um casamento turbulento acontece quando as pessoas não aproveitam as oportunidades. Por que eu digo isso? Nabal tinha tudo para ser... Eu estou vendo gente distraída. Eu gostaria que você prestasse atenção, que a mensagem é longa e tem muita coisa importante e eu preciso de você ligado. Amém, igreja? Amém. Presta atenção. Nabal tinha tudo para ser um homem feliz e bem-aventurado na família e no casamento. Por quê? Primeiro, o verso 3, a parte A, mostra que ele era de uma família nobre. De onde ele era? Nabal era da família de Caleb. E quem foi Caleb? Caleb foi um grande homem, foi um líder, foi um exemplo para a sua nação, foi um dos espias que ousou crer em Deus, e ao lado de Josué, foi o único que saiu do Egito e entrou na terra prometida. Sabe o que a gente aprende aqui? Que Nabal era um ramo podre de um tronco saudável. Ele vinha de uma família boa, mas ele desprezou e pisou na herança e no legado que ele recebeu da sua família. Ele escarneceu dos valores espirituais e morais da família. E ele decidiu seguir um caminho de trevas, mesmo tendo luz na família. Ao invés dele seguir o exemplo dos pais, ele decidiu ir por caminhos de erro. Existem muitas pessoas, irmãos, muitas, que hoje jogam fora os princípios em que foram criados, abandonaram a igreja, desobedeceram aos pais e hoje estão colhendo os frutos da sua semeadura infeliz. Eu quero dizer para você, mãe, que às vezes fica aí o diabo te acusando também. E você fica se responsabilizando porque o seu filho... Não, meu irmão, eles têm que tomar as decisões deles.
Você quer mais exemplo do que Caleb? Mas o descendente de Caleb escolheu o mal. Então é possível sim você ensinar certo, falar certo, direcionar tudo e o filho optar por um outro caminho. Então ele tinha exemplo do pai, mas não seguiu. Mas mais do que isso, ele tinha uma esposa maravilhosa. A Bíblia diz no verso 3 que Abigail era uma mulher sensata e formosa. Ela era bonita por fora e por dentro. Ela tinha beleza e caráter. Atenção, jovens, vocês estão pensando em noivar, casar, namorar? Cuidado, não vá só olhando beleza. Ela tinha beleza e caráter. Ela tinha conhecimento e piedade, vida reta. Olha o que diz Provérbios 19:14. Provérbios 19:14 diz que a esposa prudente vem do Senhor. A Bíblia diz em Provérbios 31, no verso 10 e 11, que a mulher virtuosa vale muito mais do que riquezas. Mas o texto diz que Nabal não valorizou a esposa que tinha. Existem muitos homens, pastor Irinaldo, que não valorizam a esposa, tratam a esposa mal, agridem a esposa com palavras e atitudes, e outros só valorizam o cônjuge quando perdem, só depois que perde. O verso 2 diz também que Nabal tinha, então vamos lá, ele tinha exemplo da família, sim ou não? Tinha uma esposa abençoada, sim ou não? Que mais? Verso 2 diz que ele era um homem abastado. Ele tinha recurso. Ele era o homem mais rico da sua região. Ele era um fazendeiro. Tinha muitas ovelhas, muitos funcionários. Vivia no conforto e no luxo, mas era infeliz. Diga comigo, vivia no conforto e no luxo, mas era infeliz. Lucas capítulo 12, verso 15, a Bíblia diz que a vida de um homem não consiste apenas na quantidade de bens que ele possui. Tem gente que vive a vida só correndo atrás de dinheiro, achando que a alegria está na quantidade de bens que possui. Isso não é verdade. Existem muitas famílias mais apegadas no dinheiro do que apegada às pessoas. Destroem relacionamentos para alcançar mais dinheiro. O dinheiro hoje é um dos principais motivos da guerra na família. Pessoas brigando por causa do dinheiro. Tem gente que briga porque tem dinheiro. Tem gente que briga porque tem pouco dinheiro. E tem gente que briga porque não tem dinheiro nenhum. Os casais mais felizes, na maioria das vezes, não são os mais ricos. As pessoas mais felizes, às vezes, podem chegar em casa até com cheiro de graxa. Porque coisas não substituem relacionamentos. Faz quanto tempo que você não sai com a sua esposa para chupar um sorvete? Para ir numa praia? Para fazer uma caminhada? Pais que só dão celular para filho, mas nunca dão uma volta com eles. Aí depois reclama. Coisa não é mais importante que relacionamento, irmãos. Coisas não é mais importante do que relacionamento. Segundo, um casamento turbulento acontece quando os absolutos morais são desprezados. A vida de Nabal foi uma tragédia. Ele tinha tantos motivos para ser grato a Deus e viver feliz. Mas ele, diga comigo, ele estragou tudo com as suas próprias mãos. Quer ver? Vamos ver a personalidade do Nabal.
Verso 3 e verso 17 mostram que ele era um homem rude na comunicação. Olha o que diz o verso 17. Não há quem lhe possa falar. Era impossível. Conhece gente assim? Você não consegue falar com ele? Tem que pisar em ovos. Cada enxadada é uma minhoca. Mais grosso que o pé de uma burra. Conhece gente assim? Ruim de jogo. Olha o verso 27. Ele tinha, diga comigo, ele tinha um temperamento insuportável. Coloca aí, minha santa. 27. E agora esse é o presente que trouxe a tua serva, seja dado aos moços que seguem ao meu Senhor. Vê se tem o 28 aí. Não sei se está no 28. Olha lá. Perdoa, pois, tua serva essa seleção, que certamente fará o Senhor casa filho, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor e não tem se achado mal em ti por todos os dias. Segue. Será que é o 26? Ok, não há problema. Mas a verdade é que ele era insuportável. Verso 21. Ele era avarento, diga comigo, avarento, egoísta e ingrato. Olha lá. Na verdade, em vão tenho guardado tudo que esse tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem. Ele me pagou mal por bem. Ah, era o 17, obrigado. Mal por bem. Olha isso aí. Ou seja, Davi cuidou das coisas dele. Davi foi uma bênção na vida dele, e ele pagou com mal o bem que Davi fez. Porque ele era avarento, egoísta e ingrato. Amém? Outra coisa, ele tinha mania de grandeza. Olha o verso 36. Ele tinha mania de grandeza. Verso 36. E no mesmo verso 36 diz que ele também era um homem beberrão, cachaceiro, olha lá. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como banquete de rei. Então ele tinha mania de grandeza. E o coração estava alegre, porque ele já estava mamado. Olha lá. Ele também era um homem louco, filho do maligno. Verso 17 e verso 25 diz que ele era louco e filho do maligno. Mediante esse perfil, vamos tirar algumas lições. Primeiro, somente o dinheiro não constrói uma família feliz. Nabal era homem rico e abastado. Verso 2. Era próspero. Verso 6. Tinha muitos bens. Mesmo sendo o homem mais rico da região, ele ainda queria aparentar mais do que ele era. Ou seja, ele queria viver de aparência. O verso 36 mostra que ele tinha síndrome de rei. Ele tinha muito e gastava muito, dando banquetes de rei sem ser rei. Conhece gente assim que pensa que tem o rei na barriga? Hã? Ele ostentava a sua riqueza e tentava passar a imagem que ele tinha mais do que na verdade possuía. Ele tinha muito e esbanjava muito quando se tratava de desfrutar do seu próprio conforto e prazer. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quem quer ficar rico cai em muitas ciladas e atormenta sua alma com muitos flagelos. Muitas vezes o dinheiro divide, separa, pessoas se casam, se divorciam, matam, morrem, se corrompem por causa do dinheiro. Pessoas muitas vezes abafam a voz da consciência e tem gente até que vende a sua alma ao diabo por causa de dinheiro. Ninguém é mais feliz por morar numa casa maior ou andar num carro mais bonito. Nabal era rico, mas era infeliz. Por quê? Porque Nabal desprezava a Deus, amava o dinheiro e pisava nas pessoas. Em outras palavras, o Deus de Nabal era o dinheiro. Conhece alguém assim? Outra lição.
Viver de aparência é tolice. Diga comigo, viver de aparência é tolice. Eu estava conversando ontem. Foi sexta-feira. Sexta-feira. Estava falando com a Márcia, a gente estava comendo um pastel na casa do Erinaldo, com o Ravi. Eu falei com a Márcia, eu lembro, na minha época, a gente tinha as férias, minha mãe alugava uma kitnet na praia, a gente ia todo mundo junto naquele carro, um Chevette hatch, tinha que levar panela, o carro ia estrubado de coisa, tinha que levar panela, porque é o seguinte, era para fazer comida em casa, porque não dava para comer fora, então tinha que levar tudo, levava panela, prato, garfo, toalha, e aí aquela coisa, e chegava lá, eu lembro se fosse hoje, tinha na praia um sorvetão que era desse tamanho, era um sorvetão assim, metade amarelo, metade vermelho, que era de groselha e o outro, eu não sei, era só açúcar aquele lá, não tinha mais, era tudo igual. E minha mãe falava assim, como se fosse hoje, ó, nós temos tanto, é R$5 por dia, dava para comprar um sorvete e um milho, ou um. Era um ou outro, irmão. E era um por dia. Se comesse 2 no dia, no outro dia esquece. Jejum e oração. Mas eu estava falando para ela, a gente era feliz, irmão. Dali nós brincava na praia, rolava na areia. Daqui a pouco já estava fazendo amigo. E a gente tem tanta memória maravilhosa. Nós não tínhamos o dinheiro que os outros tinham. Mas nós temos memórias maravilhosas. E era gostoso. E a gente brincava de vôlei, brincava de futebol, corria. E era uma coisa tremenda. Amém? Nós precisamos preocupar, irmãos, em deixar essas... Eu estou falando aqui, você está lembrando um monte de coisa da sua vida, da sua infância. Amém? Então não é só dinheiro, meu irmão. Não é só dinheiro. E cuidado para não viver de aparência. Nabal deu festa de rei sem ser rei. O que a gente aprende aqui? Tem gente que gosta de impressionar, que vive de aparência, que gasta o que não tem para mostrar o que não é. O dinheiro de Nabal só servia para ele fazer farra. Ele só pensava nele mesmo. Tudo que ele possuía era dele e para ele. Egoísta. Existem pessoas que estão mais preocupadas com a opinião dos outros do que com a sua própria vida. Estão mais preocupadas em impressionar os de fora do que de cuidar dos que estão dentro de casa. Tem gente querendo viver ostentando uma vida que não podem levar, colocando o chapéu num lugar que não podem alcançar e querendo viver um padrão de vida além do que pode pagar. Cutuca o teu vizinho que está do teu lado, dá uma olhada no olho dele e diga assim: dinheiro não aceita desaforo, meu chapa. Conheço gente que vem, irmão, aí hoje com a cara de piedade. Você fala, nossa, coitadinho, coitadinho. Meu pai dizia, não respeite um homem apenas por causa do seu cabelo branco, porque os canalhas também envelhecem. Isso é forte, hein? Aí vem coitadinho. Só que quando tinha, não ajudava ninguém, não pensou em ninguém. Eu tenho um exemplo na minha casa, rapaz. Eu tenho um exemplo na minha casa. Minha mãe, professora, foi ser professora para eu poder estudar numa escola particular. Como ela não tinha dinheiro para pagar a escola, ela falou, você é professora e para você estudar numa escola particular. Minha mãe tinha um Chevetinho hatch, 82. Meu pai comprou um Landau. Quem lembra do Landau? Kleber? Pensa num Landau, irmão. Coisa mais linda. E meu pai falava para minha mãe, eu ouvi, Mike. Ele falava assim, o que você ganha no mês, eu bebo num dia no balcão do bar. Eu vi. Eu vi.
E aí, você sabe, quando você está com dinheiro, todo mundo é amigo. Paga uma para mim e tal, pode beber que eu pago. Quando ele teve infarto, teve que colocar um stent no coração, a coisa não pagava, não cobria. Quem foi lá que teve que vender carro, financiou e colocou, e ele ficou da dependência, ela passou no estreito, foi ele. Por quê? Porque quando tinha, achava que era melhor do que os outros. E a mão de Deus pesa, irmão. A mão de Deus pesa. Eu conheço muitos que quando tem, não honra, não faz nada por ninguém, não ajuda, e são os que mais exigem também. A vida é uma eterna semeadura, meu amigo. Uma eterna semeadura. Então, não viva de aparência. Não se meta em comprar roupa de marca até que você não tenha pelo menos $100 mil guardado. Fica trocando essa porcaria desse celular todo mês, toda vez que muda, você não tem $1.000 guardado e quer... E o pior é isso, ele diz, não, mas eu tenho a entrada, Eu tenho a entrada, o resto nós vê como é que é. Não vem pedir dinheiro emprestado para mim não, que eu não vou te dar nada, nem uma bala, vai se lascar. Esses dias eu fui no shopping, Kleber. Vi um perfume top. Quem quiser me dar de presente, eu já recebo hoje. Passei assim, Javier. Falei, esse aqui é meu número. Só que minhas ações estão em queda. Quando está em queda, eu não compro, irmão. Eu só compro do lucro. Irmão, eu fiquei me coçando, chegava a me babar. Vou levar, olhava para queda, deu umas 3 cantadas, ver se ela falava. Não, ela também não se prontificou nada. Duas vezes, irmão, a tentação. Fui lá 2 vezes. Mas não comprei. Porque tem que ter domínio próprio. Falei, eu vou comprar quando eu tiver no lucro. Aí eu compro. Pagou? Tem? Compra. Não tem? Não compra. E não morri não, meu amigo. Amém ou não amém? Então é dessa maneira. E nossos filhos têm que aprender como é que é o negócio. Sem ficar de biquinho e de birrinha. Entendeu ou não? É dessa maneira. Tem um monte de gente que se atola em dívida, perde o equilíbrio financeiro, comprando o que não precisa, com dinheiro que não tem, para impressionar as pessoas que não conhecem. Diga comigo, sem comunicação, a família se arrebenta. Então, tem 2 coisas aqui que merecem destaque na vida de Nabal. Primeiro, ele tinha um temperamento insuportável. Era duro, era maligno em todo o seu trato. Era um homem azedo, sem óleo, nervoso e explosivo. Era o famoso casca grossa. Algumas pessoas conseguem ser hipócritas em público, mas duros em casa. Outros são duros com os de fora e amáveis em casa. Mas Nabal era duro em casa e duro fora, essa desgraça. Né? Em segundo lugar, ele era um homem incomunicável. Olha o que ela disse, não há quem lhe possa falar. Ele era indelicado. Dava patada para todo lado. Não tinha diálogo com ele. Só abria a boca para amaldiçoar, gritar, xingar, falar palavrão, acusar, humilhar e ferir as pessoas. Irmãos, em muitos casos, o divórcio é a morte do diálogo. Quando acaba a comunicação. Quantos casamentos destruídos por causa de uma comunicação doente? Provérbios 18, 21 diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua. Cutuca o teu irmão que está do teu lado, para ele dar uma acordadinha e diga para ele, a morte e a vida está no poder da língua. Agora pergunta para ele me ajuda a pregar. Diz assim, o que é que você anda falando na sua casa? O que você anda falando para a tua família? Para o teu esposo? Para os teus filhos? O que você anda dizendo?
Amém? Sem comunicação saudável não há casamento feliz. Vou repetir. Sem comunicação saudável não há casamento feliz. Amém? Outra coisa, a ingratidão, a injustiça e a avareza preparam o caminho para o desastre. Não tem coisa pior de você estar com alguém ingrato, injusto e avarento. Isso acaba qualquer casamento. Davi e seus 600 homens abençoaram a Nabal, protegeram seus homens, seus rebanhos. Eles tinham sido muros de proteção para os seus homens, e agora Davi pede ajuda para ele. E Nabal trata os servos de Davi com grosseria e os humilha. Ou seja, Nabal tem prazer em denegrir a imagem de outras pessoas. Ele aproveita para humilhar Davi e jogar lama no rosto de Davi. Ele é ingrato. Davi diz que ele pagou com mal o bem que Davi tinha feito. Ele é injusto. Ele distratou e humilhou os homens de Davi. Aliás, o Espírito Santo manda eu dizer para alguém aqui. Você que tem sido injustiçado, não sei, no trabalho, no relacionamento, Deus está falando aqui no meu ouvido. Você que está passando por injustiça, Deus virá para fazer justiça na tua vida e na tua hora. Deus tem visto. Deus tem visto você vivendo ou que você viveu com alguém que não valoriza você, que não reconhece seus esforços. Tem gente que não sabe dizer um obrigado, irmão. É uma luta para dizer muito obrigado. Filhos que nunca agradeceram os pais pelo seu esforço. Nunca. Acha que é obrigação do pai, da mãe. Maridos que nunca reconheceram o trabalho da esposa. Esposa que só sabe viver cobrando o marido. Gente que vive reclamando da casa que mora, da roupa que veste, da comida que come, da família que tem, da igreja que frequenta. Você não tem um motivo de alegria, não, irmão? Tudo é ruim. Então Deus é ruim, então, na sua vida? Cuidado com a ingratidão, porque ingratidão machuca as pessoas. Repita comigo, tem gente que só gosta de ser abençoado, mas não gosta de abençoar. Gosta de receber ajuda, mas não gosta de ajudar. Gosta de ser elogiado, mas não gosta de elogiar. Pergunta para quem está do teu lado, que lado você está? Você é o que elogia ou que só gosta de... Qual que é a sua? É verdade, irmão. Sim ou não? E avarento, toda a riqueza é dele, para ele e para esbanjar consigo mesmo. Ele não usa o que tem para abençoar os outros, não socorre ninguém na aflição, não estende a mão para ajudar o necessitado. O dinheiro é seu Deus, tudo que ele tem é dele e para ele. Meu pão, minha água, minha carne. Levante a sua mão e repita comigo: Deus nos dá em abundância, não apenas para armazenar para mim mesmo. Diga assim: nós devemos repartir o muito do que Deus tem nos dado. Agora eu quero que você escreve, grave isso aqui e repita: a semente que se multiplica não é a que comemos, mas a que semeamos. Repita isso: a semente que se multiplica não é a que comemos, é a que semeamos. Atos 20:35 diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Coloca a tua mão no teu coração e diga: Deus, me ensina a dar mais do que recebo.
Verso 36 diz que ele era beberrão. A bebedeira é uma porta de entrada para a tragédia. Nabal associa embriaguez com gasto excessivo. E esses dois comportamentos arrasam qualquer família. Porque viver com um alcoólatra dentro de casa é um inferno. Ter que carregar um pai, um filho, um irmão bêbado da rua, do boteco para casa é humilhante. Conviver com uma pessoa que tem compulsão para comprar é outro transtorno. Nabal tinha os dois. Ele bebe sem controle, ele estava muito embriagado, o álcool é um ladrão do cérebro, ele é depressivo, ele tira o bom senso, ele destrói a pessoa de dentro por fora, ele inunda a família no sofrimento. Nabal bebe na hora da crise. Muitos tentam fugir dos problemas mergulhando na bebedeira. A morte estava sendo lavrada para ele e sua casa, e ele estava farreando. Foi assim também com o rei Belsazar. A Bíblia diz que a falta do temor de Deus é o caminho da loucura e da morte. Nabal era filho de Belial. 2 Coríntios 6,15, o termo filho de Belial significa filho do maligno. Na Septuaginta significa homem-cão. Olha o nome dele que significava. Homem-cão. Nabal era um homem possesso. Ele não coordenava seus pensamentos com lucidez, era louco, era um homem que era propenso para o mal, era maligno, e ele estava atraindo maldição para a família. O verso 17 diz que todos seriam mortos se sua mulher não agisse com sabedoria. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Cuidado com a sua atitude. Uma atitude errada de um membro da família pode amaldiçoar e trazer morte para a família toda. Nós, homens, somos os sacerdotes da nossa casa. Nós precisamos regrar a entrada, proteger, suprir, deixar legado e ver o que entra dentro da nossa casa, da nossa família. Nós não devemos ser o ponto de contato e nem de acesso para a maldição entrar na nossa casa. Todos iam ser mortos por causa de um. Olha a importância de uma mulher sábia. Se não fosse Abigail, e o fim de Nabal foi trágico. Por quê? Ele não se arrependeu e Deus o matou. Ele colheu o que plantou. E olha que coisa triste, irmão. Ninguém chorou a morte dele. O bicho era tão ruim. Ninguém chorou a sua morte. Tudo que ele ajuntou de nada valeu. Ele não levou sequer uma ovelha. Ele negou dar a Davi uma refeição. E agora toda a sua riqueza pertence a Davi. Porque ele casou com a sua mulher. Sabe o que a Bíblia diz? Que o ímpio acumula para o justo. E a Bíblia diz que reter mais do que é justo é pura perda. Ou seja, a avareza empobrece, mas a alma generosa prosperará. Diga assim: eu sou responsável pela forma que as pessoas vão se lembrar de mim. De novo, diga: eu sou responsável pela forma que as pessoas vão se lembrar de mim. Como que as pessoas vão se lembrar de você? Uma pessoa amiga? Uma pessoa generosa? Uma pessoa prestativa? Uma pessoa reta? Uma pessoa séria? Ou uma pessoa arrogante? Ou uma pessoa soberba? Ou uma pessoa que só pensa em si? Agora tem uma lição aqui, irmãos. Nós já vamos caminhar para o final. Nós falamos de Nabal, agora precisamos falar de Abigail. Diga comigo: um casamento turbulento precisa de pessoa sensata no controle. Abigail, mesmo tendo um marido avarento, briguento, louco, bêbado e possesso, ela agiu com sabedoria e urgência e salvou sua família. Olha as virtudes dela. Verso 2, ela é sensata e formosa.
Verso 14, ela é acessível e comunicável. Verso 18 e 24, ela é sábia. Verso 19 e 36, ela é discreta. Verso 23 e verso 41, ela é humilde. Verso 25, 26, 27, 30 e 31, ela é prudente. Verso 32, ela é temente a Deus. Quais as lições para salvar um casamento em crise? Na hora da crise, tem água? Na hora da crise, não se pode negociar o princípio da fidelidade conjugal. Você já pensou em sair de casa? Abandonar tudo? Acabar com o seu casamento? Você acha que Abigail tinha motivos para abandonar Nabal? Sim ou não? Um homem avarento, briguento, louco, bêbado, ingrato. O que ela fez? Fugiu? Traiu seu marido? Não. Ela voltou-se para o seu marido. Você ficaria com um homem assim? Qual conselho você daria para alguém nessas condições? As novelas diriam que Abigail deveria arranjar outro homem. A sociedade de hoje diria que ela deveria ter um caso extraconjugal para suprir suas necessidades. Mas o verso 36 diz que Abigail voltou para Nabal. Ela é fiel ao seu marido. Ela não perdeu a cabeça e nem negociou os seus valores. Na hora da crise, em segundo lugar, é preciso ter pressa para salvar a família. Quando Abigail ficou sabendo que tinha uma tragédia decretada sobre o seu lar, na hora ela começou a agir. Ela pensou rápido, ela agiu com pressa, ela correu para salvar a sua família. Esposas e filhas, escute aqui, mulheres, mães, se Deus está te mostrando uma tragédia a caminho da sua casa, não fique esperando a banda passar. Se apresse em salvar a sua família. Haja. Ela elaborou um plano, correu, agiu, intercedeu. E olha que coisa, irmãos. A culpa não era dela. E ela foi a Davi e disse: a culpa é minha. Assumiu. Ela reconheceu o problema, aplacou a ira de Davi e impediu que uma tragédia desabasse sobre a sua casa e evitou a morte do seu marido. Diga comigo: a mulher sábia edifica a casa. Na hora da crise é preciso ter uma postura de humildade. Ela se prostrou diante de Davi e ela disse: cai a culpa sobre mim. Mas Nabal era o culpado. Na maioria das vezes, irmãos, dobre atenção na palavra agora, depois falamos. Presta atenção. Geralmente, quando ouvimos hoje o problema da família, a gente sempre ouve o seguinte: a culpa é dos outros. Pode ficar lá, Cris. Pode terminar de ouvir a palavra. Pode terminar. Já ouviu? Tem que ouvir a palavra inteira. Geralmente, quando ouvimos hoje o problema da família, nós sempre ouvimos: a culpa é dos outros. Você lembra da síndrome do Éden? Sabe o que é a síndrome do Éden? Deus diz para Adão: Adão, onde você está? Aí Adão diz: a culpa não é minha, foi a mulher que o Senhor me deu. Aí Deus foi falar com a Eva. Aí a Eva disse: a culpa não é minha, a culpa é da serpente. Daqui a pouco a serpente volta para Deus e fala: olha, o Senhor que me criou. Ou seja, a culpa estava voltando para Deus, irmão. Muitas vezes, nós sempre estamos transferindo a culpa para alguém. Hoje é tarde de nós assumirmos a culpa, tomarmos a frente, tomarmos a responsabilidade.
Abigail não chega pedindo para Davi dar uma surra no marido, nem chega repreendendo Davi pelo exagero de sair com 400 homens armados para matar. A Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor. Abigail usa a palavra tua serva 6 vezes. E ela usa a palavra meu senhor 8 vezes no texto. Embora ela conhecesse os erros do marido, ela se identifica com ele, chama a culpa para si e protege seu marido para salvá-lo. Você tem coragem de ser humilde para salvar seu casamento e sua família? Na hora da crise é preciso uma atitude de sabedoria, de discrição e de prudência. Abigail foi uma mulher sábia. Na hora da dificuldade da família, olha que coisa interessante o verso 17. Quando os servos viram o que ia acontecer, você viu para quem que eles foram falar? Foram procurar ela. Se você é uma mãe que na hora da dificuldade, os filhos vão te procurar, as pessoas vão te procurar para saber o que fazer, você é uma mulher de Deus. Abigail era uma mulher acessível. Era uma mulher aberta ao diálogo. Os servos de Nabal não foram procurar Nabal, foram procurar Abigail. Ela agiu com pressa. Não se apavorou. Não ficou petrificada. Ela agiu com pressa. Ela saiu calada. Você viu isso aí, não? Ela saiu calada e voltou em silêncio. Olha que mistério. Presta atenção. Vocês repararam nisso? Ela sai quieta. Irmão, isso é muito forte. Que atitude você tomaria? « 90% das mulheres que eu conheço iam arrumar uma baita briga com Nabal antes de falar com Davi. Sim ou não? É o normal. Ou não é? Ela podia ter... Seu louco! Seu idiota! Você arrumou problema, vai morrer! Retardado! Maluco! A culpa é sua! Irmão, ela sai quieta. Prepara tudo. Leva. Resolve. Diga assim, eu nasci para ser um resolvedor de problemas. Diga assim, o valor de uma pessoa está na quantidade e na dificuldade dos problemas que ela consegue resolver. Irmão, ela sai, resolve tudo e volta quieta e não fala nada para o Nabal. Mas Deus estava vendo tudo. Levanta a mão e diga, Deus está vendo tudo. Deus está vendo o que você tem feito pela sua família. Deus está vendo os jejuns, as ofertas, as lágrimas, o sacrifício. Ela demonstrou conhecimento da palavra, dos acontecimentos. Ela demonstrou generosidade. E ela reconheceu que nenhum sacrifício é grande demais quando se trata de salvar a família. Diga comigo, nenhum sacrifício é grande demais quando se trata de salvar a família. E ela alcançou êxito. Salvou sua família da tragédia. Abigail foi elogiada. Olha o mistério aqui, irmão. Ela salvou a família da tragédia. Abigail foi elogiada. Deus foi exaltado. O mal foi estancado e a paz foi estabelecida. Que mulher. Palmas para Abigail. Que Deus levante Abigail aqui nessa noite, nessa tarde, nesse lugar. Que Deus levante Abigail aqui nessa casa, nesse lugar. Já estou concluindo.
Na hora da crise, é preciso colocar a confiança plenamente em Deus. Olha isso aqui, pastor Rinaldo. Abigail podia confiar no seu dinheiro. Afinal, ela era mulher do homem mais rico da região. Na sua casa havia abundância de bens, mas sua confiança não estava no dinheiro. Abigail podia confiar na sua beleza, mas ela sabia que vã é a graça e a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Abigail cuidava mais da sua beleza interna do que da sua beleza externa. Mais do que colocar pó na cara, nós precisamos pôr a cara no pó. As mulheres, levanta a mão. Diga assim: mais cara no pó e menos pó na cara. Posso falar, não? Tem gente que passa 1 hora diante do espelho antes de vir para o culto. Não tem nada errado. Continue assim, não quero ninguém desarrumado no culto. Mas não ora 1 hora, não chega aqui 10 minutos antes para orar. Ore mais. Cuide da beleza interna também. Tem mulher que gasta mais tempo no espelho do que diante da palavra, que cuidam mais da aparência do que do coração. Abigail coloca sua confiança em Deus. Ela sabe que Deus é que faz a casa ficar firme. É Deus que é o nosso refúgio na turbulência da vida. Abigail sabia que Deus é fiel nas promessas. Abigail é uma mulher de fé que toma posse da vitória antecipadamente. Para Abigail, Deus é o Deus vivo. Ele é o Senhor que intervém. A Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmos 127:1. Nós precisamos de famílias que se voltem para Deus. Nós precisamos de família que ousem crer que Deus ama a família e que Deus tem um projeto vitorioso para a família. Diga assim: o meu Deus tem um projeto de vitória para minha família. E esse texto mostra, e eu quero que você repita com toda a sua fé: não há crise que resista para sempre. Irmãos, a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem no amanhecer do dia. Essa crise vai passar, essa luta vai passar, esse problema vai passar, tudo vai mudar. Agora olha que coisa tremenda para terminarmos a conclusão. Enquanto Nabal, seu marido, viveu, Abigail o honrou. Nem o traiu e nem o abandonou. Porque seu marido não se arrependeu, Deus o tirou do caminho dela. Deus o feriu e ele morreu. O rei pediu ela em casamento. Ela se casou com Davi, o maior rei de Israel. Ela se humilhou e Deus a exaltou. E ela se tornou mãe de príncipes. Essa história começa com um prenúncio de uma tragédia, sim ou não? Mas ela termina com um final feliz. Nabal não valorizou sua mulher. Não deu o valor que ela merecia. Mas o rei a viu e a valorizou. E Abigail é hoje uma mulher conhecida no mundo inteiro, mesmo depois de 3.000 anos de história. O que eu aprendo aqui? Se houve esperança para Abigail, também há esperança para você. Como Davi disse para Abigail, eu digo hoje para você. E nós vamos terminar com o verso 35. Verso 35. Olha o que diz o texto. Então Davi aceitou das mãos dela o que lhe tinha trazido e lhe disse: sobe em paz para a tua casa. É essa palavra que eu quero deixar nesse final de semana para você. Sobe em paz para a tua casa. Que o Senhor te use
no teu lar como uma Abigail para essa geração. Talvez alguém não tenha te dado valor, mas o rei, que é maior do que Davi, o rei dos reis, o Senhor Jesus, tem te visto, tem te contemplado e tem te honrado. Eu não sei qual guerra você tem enfrentado, mas sobe em paz para a tua casa, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo, e grandes coisas estão por vir.